Olá, sou a Anielen Rosa, psicóloga, mestre em desenvolvimento humano e aprendizagem e especialista em psicopedagogia. Hoje nós vamos falar de comportamento infantil. Quando nós falamos em comportamento infantil, nós estamos falando de um aprendizado com as pessoas principais da vida da criança, que são os pais. Um bebê, quando nasce, ele nasce totalmente dependente de quem cuida dele. Ele não sabe lidar com as suas próprias emoções, ele não sabe se cuidar sozinho, ele depende de alguém que cuide, que ame, que dê proteção. Com o desenvolvimento, tanto comportamental quanto emocional dessa criança, são os pais os principais responsáveis por ensinar. Esse comportamento, então, dos pais vai ser fundamental, nós dizemos até que modelo para que esses comportamentos das crianças sejam desenvolvidos. Por exemplo, famílias mais agressivas, famílias mais alegres, famílias mais sérias, isso tudo vai influenciar no desenvolvimento emocional e comportamental do seu filho. É claro que algumas crianças, elas têm um temperamento muito próprio e cada criança é única, subjetiva, na sua singularidade. É importante que os pais reconheçam isso. Cada criança tem seu ritmo de aprendizado, tem o seu humor um pouco mais introvertido, um pouco mais extrovertido. E é nesse encontro entre os comportamentos dos pais e o comportamento da criança, é nessa união em que vai transformando esse desenvolvimento dessa criança da forma mais saudável possível. Muitos pais me procuram dizendo o quanto é difícil lidar com a birra, não é mesmo? São cenas geralmente de muita tensão, que deixa os pais muito nervosos, que a gente passa muita vergonha nos lugares públicos e isso gera muita inabilidade dos pais ao lidar com este tema. Bom, primeiro é entender que de 0 a 6 anos é muito comum que a criança traga esse comportamento, principalmente entre 2 e 4 anos, onde a frustração ainda não é um sentimento conhecido para a criança e começa a vir então essa nova sensação. A criança ainda muito pequena, ela ainda é muito motora, ela ainda não tem a habilidade de entender as suas emoções e pela linguagem expressá-las. Então vai ser através de comportamentos corporais que ela vai em busca de resolução dos seus problemas. A birra é um comportamento, então, natural dentro desse processo, o que não quer dizer que não precisa de ter limites. Os pais precisam e podem aprender a lidar de uma forma mais saudável com a criança nessas situações. O primeiro passo é não se estressar, eu sei que é difícil, mas é manter o máximo de calma, entendendo que aquele comportamento da criança naquele momento é puramente uma inabilidade e não necessariamente uma afronta à sua pessoa, a você como pai ou como mãe. Ela está demonstrando uma dificuldade dela de lidar com as emoções. Então, neste caso, mantenha a calma e proteja principalmente a criança de qualquer situação de perigo. Ela precisa estar numa situação de segurança, onde ela não se machuque. Depois dessa cena, abraça seu filho, nunca bata, nunca agrida, mas acolha e demonstre para ele que de uma próxima oportunidade ele pode lidar diferente. A educação emocional ela passa por contar para a criança que é válido sentir a raiva, sentir a frustração por não ter tido alguma coisa. Mas o não para ela nesse momento é fundamental. Ela precisa aprender a lidar com a frustração. Então ceder à birra traz para a criança um prejuízo enorme, porque ela aprende que pode manipular os pais futuramente a partir desse comportamento. Um comportamento que antes era natural, começa a se tornar depois, sim, uma moeda de troca. Então fique atento, o não precisa ser estabelecido e ser mantido. Em caso de birra, mantenha a calma, aguarde e diga para a criança, eu vou aguardar você se acalmar para a gente poder conversar. Essa é a forma mais tranquila e saudável de lidar com a birra. Sei que não é fácil, mas fica aí a dica. Um outro assunto muito comentado por pais e que às vezes deixa os pais muito preocupados são os comportamentos que muitos deles chamam de agressivos. Bom, é importante entender que a agressividade ela é uma energia humana necessária para o desenvolvimento. Então, essa agressividade da criança faz parte do seu desenvolvimento também. Tá, mas às vezes isso traz prejuízos a ela ou ao outro. Ela começa a prejudicar um outro colega ou até mesmo atacar os próprios pais.
É muito importante a gente ter uma clareza sobre isso. Dentro desse desenvolvimento, a criança vai testar a sua própria força, ela vai testar o seu poder pessoal, ela vai testar o quanto ela consegue construir e destruir o mundo à sua volta. Também, novamente, ela ainda está numa fase muito motora, ela ainda não consegue lidar com essa raiva ou com essa agressividade, com, a gente diz, um freio interno. Ela ainda precisa de um freio externo. Essa regulação emocional de poder falar para ela que você não pode fazer isso, ainda precisa vir dos pais. Futuramente, quando ela vai crescendo, ela vai entendendo, bom, eu quero fazer isso, mas não vou fazer. Que vontade de bater em alguém, mas vou me segurar. Mas esse impulso de se segurar, ela ainda não tem. Isso é desenvolvido ao longo do tempo. Quem tem o papel fundamental de regular as emoções da criança são os pais, dando os limites e oferecendo principalmente outras alternativas. Bom, eu estou com raiva do meu coleguinha, eu quero morder nele. Que outra forma eu posso demonstrar a minha raiva? Ter raiva é ok, todos os sentimentos são permitidos. Mas como ela vai expressar isso? Qual o comportamento adequado? A regrinha é sempre, nada que te prejudique, nada que prejudique o outro. Esses comportamentos, seja de mordida, seja de puxar o cabelo, precisa também ser entendido dentro de um contexto. Por que a criança está fazendo isso? Em que contexto aconteceu essa cena? A criança não faz isso do nada, geralmente existe uma história, nem que seja dentro da cabeça dela. Então é importante os pais entender, buscar conhecer, perguntar para a criança o que aconteceu, por que ela fez aquilo. Lembre-se, todo comportamento tem uma mensagem por trás. Como identificar essa mensagem? Você, mais do que ninguém, conhece o seu filho. Qualquer alteração dentro desse comportamento é preciso ser investigada, mas principalmente toda ação dentro do contexto em que acontece. O que aconteceu antes? A criança estava cansada? Ela estava com sono? Ela estava com fome? Ela estava em um lugar entediante e dali a pouco ela começou a ficar entediada e ficou mais agressiva? Então, o antes da cena é um ótimo contexto para entender como a criança chegou àquele estado emocional daquele momento. Também durante a cena entender como eu lidei com a cena, quais outros fatores puderam influenciar para aumentar e contribuir que esse comportamento se acentuasse. Então, tanto pré-evento quanto durante a cena, é importante perceber os passos em que foi construído. Nenhuma criança dá uma birra do nada, nenhuma criança fica agressiva do nada. Existe um contexto, existe uma história para chegar até aí. É importante entender e observar esse contexto que mais faz com que seu filho se torne mais agressivo ou mais impulsivo. O vínculo que é construído entre mãe e filho, entre pais e filhos, são vínculos extremamente fundamentais para o desenvolvimento emocional da criança. Tudo que ela é e tudo que ela vai se tornar depende da qualidade desse vínculo, depende da atenção dada, do cuidado dado. Não adianta ser só uma mãe fazedeira, como a gente fala. A mãe que dá mamar, a mãe que troca, a mãe que dá alimento. Mas como ela faz isso? Com que cuidado, com que olhar, que atenção ela dá para essa criança? É esse jeitinho especial de cada mãe, de cada pai, que vai fazer com que esse vínculo seja mais especial, que esse bebê, que esse filho vá crescendo sentindo-se importante, sentindo-se especial, sentindo-se capaz, sentindo-se amado. A qualidade, então, da atenção dada à criança é extremamente importante para ela se sentir importante, para a sua autoestima. Pais que muitas vezes fazem de qualquer jeito, ou estão presentes, mas não dão atenção devida, acabam colocando a criança em situações de descanso, porque está cansado também, eu entendo, mas esses cuidados que às vezes a gente faz, mas pouco se envolve, pouco dá atenção, também geram prejuízos para a criança. Entender que a criança precisa sim da sua presença, mas é uma presença de qualidade. Não é estar o tempo todo com ela, não é dar a ela o que ela quer a qualquer momento, mas é dar o que ela precisa da forma mais carinhosa, mais íntegra e mais amável possível, cuidando de tudo que ela precisa, dentro dos limites que você tem no seu financeiro, dentro dos limites sociais, do seu tempo. Nesse sentido, esteja sempre presente com o seu filho, dando o seu melhor. Você vai errar sim, vão ter falhas sim, mas é a sua capacidade de fazer diferente, de voltar atrás,
de dar o seu melhor, de dar o seu amor, é que vai fazer o seu filho crescer de uma forma feliz e saudável.